Eu quero, queridos, convidar você a abrir a sua Bíblia. E eu quero fechar aquilo que nós deixamos em aberto na semana passada. Todo mundo aqui lembra como terminou a semana passada? E bem, ainda bem que eu já havia avisado que era uma sessão de promessas que nós tínhamos. Mas se em algum momento nós sentíssemos que tinha que parar, nós parávamos. E nós não sentimos, mas Deus sentiu, então nós paramos, né? E nós paramos lá em Isaías 58 e trabalhamos semana passada. Lembra quantas promessas nós trabalhamos na semana passada? 7. Na minha contagem estava faltando só uma daquela lista das 10. A 8 e a 9. Porque para mim, na minha contagem, estava faltando só a última promessa do versículo 11 de Isaías, que disse: você será como um manancial cujas águas nunca faltam. Lembra que eu fiz perguntar a vocês quantos aqui gostariam de ver você frutificando, dando resultados? E eu quero terminar o capítulo com você, na verdade, porque lembra que eu falei que não eram 10, eram 15 promessas. E até o versículo 11 nós tínhamos 10 promessas nesse capítulo, à luz de algo que o Senhor esperava de nós. E eu quero dizer para você, e nós estamos com essa mensagem de hoje, fechando aquelas 4 mensagens para você viver uma vida vitoriosa, triunfante no Senhor. Alguém que desfruta das bênçãos de Deus, que experimenta o favor do Senhor. Porque eu quero crer, querido, que quando nós recebemos bênção de Deus, na verdade é o favor de Deus em prol da nossa vida, em nosso favor, em nossa direção. Então eu quero ler com você a partir do verso 11, já que ficamos devendo a última promessa. E eu quero mostrar para você algo muito interessante, porque Jesus, quando foi convidado a sintetizar os 10 mandamentos e a lei do Velho Testamento, Jesus sintetizou em 2 mandamentos, que era o quê? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, e assim por diante. Ele diz: mas tem um outro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E dentro desse capítulo nós encontramos isso, mesmo que num sentido invertido. Porque quando nós falamos até o versículo 11, na semana passada, nós vimos que essas promessas de Deus, elas estavam vinculadas a uma palavrinha que nós encontramos ali no versículo 8, que diz assim: então romperá a tua luz como? E começam as promessas. Mas esse então está fazendo uma ligação com o texto anterior e com o contexto anterior, do qual Deus dizia assim: eu espero que vocês ajam assim. Porque eles reclamavam para Deus que eles jejuavam e não viam resultado, eles buscavam uma consagração e não viam resultado. E Deus chega e diz: por acaso é esse jejum que eu escolhi, que o homem uma vez ele se dobre como um junco, jogue cinza sobre a sua cabeça e pano de saco e faça uma cara de triste? E ele diz: não é um jejum que eu escolhi, que você desfaça as ligaduras, que você quebre as cadeias. Acho que Deus já estava falando o que ia acontecer aqui depois, no finalzinho. Mas você vê que até chegar no versículo 11, queridos, nós vemos Deus falando que Deus espera que você faça para com o teu próximo. Repete para quem está do teu lado aí, assim você já irrita ele. Diz assim: até aqui Deus nos mostrou o que Ele espera da minha vida para com o próximo. Agora Ele vai me mostrar o que Ele espera da minha vida para com Ele. Isso, queridos. Agora você já provocou ele, já ficou bravo. Isso aí não dá sono, né? A pessoa fica irritada, ela não fica com sono. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 11. Nós trabalhamos o versículo 11 praticamente completo, mas eu quero partir dele e daí dar sequência do versículo 12 em diante. Diz assim: o Senhor teu Deus te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, cujo manancial, cujas águas nunca faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares, olha só, antes a condicional era para com o irmão,
Antes a condicional da bênção estava ligada em como nós reagimos para com o próximo. Agora a condicional muda, e agora não é aqui na horizontal, agora é na vertical. Agora Deus diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, e não pretendendo fazer as tuas próprias vontades, e nem falando palavras vãs. Então, lembra a ligação? Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Lembra que eu falei que promessa de Deus não é promessa, é garantia? Porque promessa de homem para homem, de ser humano, quando eu falo homem para homem, eu falo de ser humano para ser humano, ela é uma promessa, porque até que se cumpra, ela pode não se cumprir. Ela pode não acontecer por várias situações, mas quando Deus faz uma promessa, mais do que uma promessa, é uma garantia de que aquilo vai acontecer, desde que aquele ou aquela que recebeu essa promessa se enquadre no gabarito de Deus, que é a sua palavra e a sua direção. Então eu quero trabalhar com você o restante dessas promessas que Deus tem para mim e para você, que não é uma promessa só para mim e para você, e eu sempre falo isso aqui, e eu gosto de voltar a repetir isso. Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e você sempre vai perceber na Bíblia toda que Deus faz sempre promessas geracionais. Deus é um Deus que Ele promete abençoar você, mas Ele já começa a mostrar que a partir do momento em que Ele abençoa você, Ele está pensando também em abençoar a tua geração, os teus filhos, aqueles que virão depois de você. Às vezes, quando nós pensamos em nossa geração, não é só aqueles nossos filhos biológicos, porque quando nós pensamos na geração da igreja, quando nós pensamos na próxima geração daqueles que um dia estarão aqui, nós celebramos esse ano os 50 anos da igreja. Quantas pessoas não passaram aqui fazendo tantas coisas? Esse banco que você está sentado, eu não faço a menor ideia quando foi adquirido, mas em algum momento tinha alguém aqui nesse lugar, sentiu a necessidade, eu não sei se era de madeira ou como era o banco antes, mas sentiram: vamos mudar, vamos melhorar. Então quando nós sonhamos e projetamos aqui o salão, pode ter certeza, não é só para que a gente desfrute. Talvez chegue um momento, acontece, está no meio do caminho, está promovido. Mas Deus está preparando, e nós sempre estamos trabalhando e preparando para uma próxima geração. Essas crianças que estão no colo de quem está aqui, os nossos pequeninos, é essa próxima geração que vai receber o cajado e continuar o que Deus tem feito aqui através da minha vida e da sua vida. Quantas pessoas já passaram por aqui liderando? Quantas pessoas já passaram por aqui envolvidos nos ministérios, ofertando, dizimando? Só foi possível essa estrutura estar aqui hoje porque alguém em uma geração passada deixou isso aqui para nós. Eu acho que devo ter tido acesso a umas 2, 3 fotos de alguém, com fotos quando era de madeira aqui ainda. E aí alguém sonhou, e o sonho até pode nascer no coração de uma pessoa, mas a realização precisa ser de todos. É por isso que quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, não importa de quem vem a ideia, se é algo que é possível, que vai abençoar a igreja, que é possível, que tem como fazer acontecer, não importa se foi a Magali, o Zé, qualquer pessoa que sonhou, se nós abraçarmos como igreja e isso vai abençoar a igreja, o sonho foi dela, mas é a realização e a satisfação de realizar de todos nós. Então quando eu olho essa palavra, o Senhor continua fazendo as suas promessas, e eu quero mostrar para você algo, que agora Deus está chamando a mim e a você, não para a responsabilidade de olhar dos lados. Ele já fez isso nos versículos anteriores, mas Ele chama eu e você a olharmos com muito carinho, semana após semana, o que nós fazemos com o dia que Ele separou para que eu e você o adorássemos. Porque às vezes nessa correria maluca da vida, e às vezes são correrias que nós entramos nelas desnecessariamente. Nessa correria maluca, as pessoas: eu preciso fazer tanta coisa, se der tempo eu vou para o culto,
Se der tempo eu sirvo ao Senhor, se der tempo eu me envolvo no ministério, se der tempo eu faço alguma coisa para Deus. E Deus vai colocar aqui uma condicional para que essas promessas que nós lemos aqui no versículo 12 até o 14 se realize e se cumpra. Ele diz: você tem que ter prazer no dia que eu separei para você me adorar. Você tem que ter, você nesse dia, porque tem gente que diz assim: pastor, mas esse é o meu dia de descanso. E aí Deus diz assim: não é aqui o vosso descanso. Miqueias vai dizer: nosso descanso é o Senhor. Nosso descanso não é um lugar, nosso descanso é uma pessoa. Nosso descanso é o Senhor. E aí esse texto começa a discorrer nas promessas. Ali no versículo 12 ele vai dizer assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Querido, não importa o histórico que a tua geração teve até aqui, não importa o histórico de vida. Nós ainda conversávamos com o pastor Harry, ele esteve aqui durante essas assembleias, contamos um pouquinho do que aconteceu domingo, e ele falou assim: você já tinha tido algumas experiências com isso? Eu falei: já, pastor, né? Eu vim de um lugar onde tinha um ministério de libertação, e o meu trabalho era boiadeiro de Jesus, está amarrado. Então eu me envolvi no Ministério de Libertação Masculina e tinha alguém que era o Ministério de Libertação Feminina. E ele falou assim: mas isso não, você não acha que isso é importante? Eu falei: acho. Tem coisas que cabem em alguns momentos e outros a gente precisa ir deixando. Mas ninguém que chegava na igreja e se envolvia com a igreja, ela ficava sem passar por esse processo, que era nós sentarmos com ela, ver qual foi a raiz religiosa dela. Era um questionário que a pessoa ia respondendo, vendo a raiz religiosa que ela teve, os envolvimentos que ela teve, seja lá com o catolicismo, com a macumbaria, seja qual for, quais foram as feridas na alma que ela teve, de repente um divórcio, ou de repente vícios na família. E aí nós fazíamos esse levantamento com a pessoa e nós levávamos ela num momento de oração onde ela ia quebrando e renunciando tudo isso. E eu quero dizer para você, é libertador. A pessoa muitas vezes passa anos dentro da igreja com coisas lá do passado, e que ela muitas vezes poderia ser uma bênção maior ainda na mão de Deus, acaba não sendo. Então nós fazíamos isso lá. E quando eu vejo esse texto: olha, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Sabe o que Deus está dizendo? Que não é só você que vai continuar servindo ao Senhor e fazendo o que é certo, os teus filhos continuarão fazendo. Essa promessa, se você pegar e só fazer as 5 a página, e você for para o capítulo 61 de Isaías, você vai encontrar depois que o profeta fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, para isso. E Jesus toma esse texto literalmente sobre ele, lá em Lucas capítulo 4, dizendo: se cumpriu em mim essa profecia. Jesus pega essa profecia de Isaías e toma para ele. E a promessa que nós lemos: os teus filhos edificarão os lugares antigamente arruinados, está aqui no capítulo 61 também. Se você olhar lá no versículo 4, diz assim: olha só: edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão o que antes estava destruído, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração. Essa mesma promessa está ali, porque é isso que Deus quer fazer conosco e com a sua igreja. Deus quer olhar para nós, para mim e para você, e ver em nós pessoas que, não importa o estrago que aconteceu, o estrago que esteja acontecendo, nós temos que entender que a igreja foi chamada para ser uma igreja restauradora. Acreditar na restauração das pessoas, acreditar na restauração da nossa cidade. Nós saímos com o pastor César, foi ontem, pastor, que nós saímos aqui de manhã e fomos lá buscar o exame? Foi ontem, né? Quando nós passamos aqui, tinha acontecido de sexta para sábado uma rave ali, né? E quantos jovens saindo ali? Tinha gente de cadeira de rodas. Você acredita nisso? Saindo da rave. Aí se você chamar alguém de cadeira de roda para vir para a igreja, ela vai botar como obstáculo a cadeira de roda. Mas tinha alguém saindo da rave de cadeira de roda. E essa geração. Mas daí eu saio daqui e eu vejo os jovens buscando no lugar errado a sua alegria, e eu vou para o lado de lá. E eu encontro um time precioso de jovens adorando ao Senhor. E sabe o que está acontecendo ali? É luz. É se preparando para ser sal.
se preparando para ser luz. Essa geração, porque no nosso tempo não é diferente. Às vezes a gente diz assim, essa geração está perdida. Olha como é que está. Não, a nossa também está. Onde é que nós estávamos? Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós já estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos resgatou. Então olha só, os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Repete comigo. Essa promessa é para mim e para minha geração. Levantarás, diz esse texto, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas. Levanta a mão assim, você que quer ser um reparador de brechas. Você que quer ser um reparador de brechas, irmão, sabe o que é? É você ver alguém que está com a vida toda estragada e você ser um intercessor. Porque quando você olha lá em Ezequiel 22:30, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para Israel e estava virado numa bagunça, e Deus olha e procura alguém que se colocasse onde? Na brecha. Deus diz assim, eu busquei entre o meu povo que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse o meu povo, mas eu não encontrei ninguém. Essa promessa de sermos restauradores de brechas significa, querido, que a minha e a tua oração tem poder, a tua oração tem eficácia. Não desista de orar por aquele parente, não desista de orar por aquele amigo, não desista de orar por aquele patrão que você tem, talvez você ache que seja um patrão atribulado. Nós ouvimos algo muito interessante, nós fomos hoje de manhã lá no congresso, e alguém diz assim, sabe qual é a faixa social menos alcançada pelo Evangelho? É a alta. Porque às vezes as pessoas olham para alguém, primeiro, que não se sente digno de ir falar de Jesus, porque a pessoa de repente tem um certificado, tem um diploma, ela tem um diploma, e a pessoa diz assim, mas aquela já tem tudo. Porque às vezes a gente escuta isso, né, de mãe, principalmente de mãe. Meu filho é uma bênção. Ah, ele não faz isso, não faz aquilo, só falta Jesus. Só falta Jesus. Faltou tudo. Mas às vezes a gente olha algumas pessoas abastadas de recursos, abastadas de dinheiro, mas a alma sangrando e precisa de Jesus. E esse texto diz, você vai ser um restaurador de brecha. Ou seja, a tua oração tem força, tem poder. Ah, mas eu tenho orado tanto tempo e não tem acontecido. Não fique preso no tempo que você determina, fica preso no kairos de Deus, no tempo de Deus, porque na hora certa Deus vai se mover, e Deus vai fazer, e Deus vai agir. É promessa dele. É garantia dele, se você tiver prazer em mim, cuidar daquilo que me agrada, eu vou fazer de você um reparador de brechas. Então olha só, aí ele segue dizendo assim, reparador de brechas e restaurador de veredas. Repete comigo, veredas. O que é isso, querido? A brecha é uma ruptura, certo? Uma rachadura, uma trinca, uma fissura, não sei que linguagem você quer usar. Fiquei muito feliz hoje quando o pastor foi ministrar a ceia lá, o pastor Márcio de Santa Terezinha de Itaipu, e daqui a pouco ele começou a falar uma linguagem que só eu entendi. Porque ele falou assim, na engenharia, eu aprendi, acho que ele deve estar fazendo engenharia, ou fez já, não sei, ele disse que na engenharia tem uma necessidade que na obra, toda obra, para ver a sua qualidade, seja feita corpo de prova. Aqui, se eu falar, tem mais gente que entende, o irmão Wilson entende, aquele que trabalha com obra entende. Precisa ser feito um corpo de prova para ver a qualidade e a resistência da estrutura que está sendo edificada. Depois eu falei, pastor, se tivesse me falado que você ia falar disso, eu ia trazer para você um corpo de prova. Eu tenho aqui, um corpo de prova. Corpo de prova nada mais é do que um bloco de concreto cilíndrico que é usado para colocar na prensa e ver a resistência da estrutura. Mas quando esse texto diz, você será um restaurador de veredas, agora aqui não é mais brecha, aqui não é mais você se colocar na brecha para haver conserto na tua família, agora é você sendo aquilo que João Batista falou. Chegaram para João Batista e falaram, você é o Cristo? Você é o Messias? Ele, não, eu sou só uma voz. E a ordem e a palavra que ele toma sobre ele é a palavra que Isaías já havia profetizado também, voz do que clama no preparai o caminho do Senhor. Quando esse texto diz assim, olha, você será um restaurador de veredas, veredas é caminho.
Abre comigo, se você for rápido de endereço comigo, abre comigo em Jeremias capítulo 6, versículo 16. Jeremias capítulo 6, versículo 16. Você será um reparador de brechas e um restaurador de caminhos. Olha só, Jeremias, você achou e eu ainda não, então espera o pastor, tá? Diz assim no versículo 16: olha só, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom, e andai por ele. Aí Deus diz: mas vocês não quiseram nem perguntar nem andar pelo caminho. Mas Deus diz assim: se coloque na beira do caminho e pergunte pergunte pelas veredas antigas. Ou seja, pergunte pelas verdades que foram estabelecidas desde os primórdios. Há um texto em Provérbios que ele diz assim: não remova os marcos antigos. Queridos, Deus é um Deus que se move, mas não é um Deus que muda. Ele se move e conforme o local e tudo, nós estávamos conversando aqui, né? E as meninas voltaram do retiro. E acho que entrou a situação aqui que nós tivemos aqui. E o Paulo compartilhou que lá em Santarém, quando foram fazer uma libertação, o endemoniado falou para o pastor: como é que é? Eu vou enfiar a peixeira no teu bucho? É isso? Olha, ele tem um sotaque do território. Olha só que coisa. É um demônio territorial. Olha, mas esse texto diz assim: olha, se coloque na beira do caminho e pergunte pelas veredas antigas. Ou seja, pergunte qual é a verdade desde o passado. Porque hoje tem tanta verdade relativa que você chega e diz assim: eu acredito na palavra porque a palavra é a verdade. E a pessoa diz: essa é a tua verdade, não é a minha. Eu tenho uma outra verdade. Mas esse texto diz assim: se coloque no caminho e pergunte. Seja alguém curioso. Irmão, no reino de Deus você precisa ser curioso. No reino de Deus você precisa ser alguém que não fica simplesmente igual o filhote de passarinho. Como é que se comporta o filhote de passarinho? O filhote de passarinho não sai buscar comida. O filhote de passarinho fica esperando. Aí a mamãe passarinha lá vai lá e come. E daí vem e faz algo, vomita na boca dele, né? Ele só fica a boquinha aberta. Eu parei agora, mas eu ficava tirando uns filhotinhos de canário, eu ficava impressionado. A canária se via louca para dar de comer 3, 4 filhotes, porque os bichos são famintos. Mas o cristão, ele tem que ser alguém curioso. Por que ele tem tanta coisa hoje na internet, por exemplo? O Valdomiro compartilhava no grupo essa semana, dizendo assim: eu vou assisto aqui, assisto ali. Tem tanta gente boa que você pode ouvir. Então seja curioso. Esse texto diz: pergunte pelas veredas antigas. Quando esse texto em Isaías vai dizer: você vai ser um reparador de veredas. Ou seja, você vai ser alguém que vai mostrar o caminho certo. Você vai ser alguém que vai ter uma verdade absoluta no teu coração, não vai negociar essa verdade. Além de não negociar, você vai apontar para outros. Você vai apontar para outros o caminho. Quando Deus diz assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e ande por ele. Então, mais do que você dizer para as pessoas: faça isso e faça aquilo, o caminho certo é esse, as pessoas vão seguir você vendo você andando no caminho. Esse é o bom caminho? Ande nele. Porque melhor do que você dar um conselho para a pessoa: faça aquilo porque aquilo é bom, é ver ela ver você desfrutando daquilo e saber que aquilo é bom. E aí ela vai andar por ele. Agora, Deus coloca um C, repete comigo: C. Eu tenho professores aqui, então eu não vou arriscar no meu português, mas se me interpretei errado, me ajudem. Mas esse C é uma condicional. E Deus está dizendo: tudo isso está à tua disposição, mas tem uma condição. E a condição é: se desviares o teu pé de profanar o sábado. E agora lascou. Alguém aqui ficou ontem sem fazer nadinha? Não, né? Todo mundo, a Camila falou que ficou pulando. Nós tivemos assembleia aqui. Não. Queridos, quando a Bíblia fala do sábado, a palavra sábado é Shabbat, descanso.
dia do descanso. E nós entendemos que da ressurreição de Cristo em diante, os apóstolos e todos eles, quando falavam no primeiro dia da semana, e eles apontavam para o domingo, e assim deu continuação na nossa caminhada cristã. O domingo, queridos, quando entenda uma coisa, esse dia que nós temos hoje como dia do descanso, tem uns que descansam mais do que só o domingo, descansam, sabe? Mas como está estabelecido, o domingo é oficialmente o dia do descanso do brasileiro. O dia do descanso. Deus está dizendo: esse dia do descanso não é para você. Esse dia do descanso não é para você fazer a tua vontade. Eu separo esse dia para que você tenha prazer de me buscar. Aí você entende, querido, que você estar aqui não pode ser um peso. Você estar aqui não pode ser, puxa vida, eu tenho que ir no culto, senão o pastor vai me ligar segunda, vai mandar um WhatsApp, vai perguntar por que eu não estive. Não, o Senhor diz assim: olha só, se desviares de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrardes não seguindo os teus próprios caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs, então, olha só, esse dia, que ele deve ser um dia que você separa para estar com Deus. É um dia que posso passear? Claro que pode, irmão. Posso? Não estamos dizendo que você vai fazer igual os monges tibetanos, que você vai se recusar em algum lugar, vai ficar recluso e lá, não. Mas entenda que Deus te dá um dia de descanso que é para você ter prazer de buscá-lo. Deus não pode ser uma segunda opção para você, e se der eu vou, se der eu faço, se der e se sobrar tempo no domingo eu vou, se não eu vou fazer. Deus está dizendo assim: não é para você fazer a tua própria vontade, mas é para você ter prazer no dia que eu separei. O dia de descanso nosso é para que a gente possa... Quando a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas em quantos dias? 6. E aí a Bíblia diz que no sétimo dia Ele... Agora, ou nós erramos na interpretação, ou esse texto está errado, ou um salmista está errado, porque o salmista diz que Deus não se cansa e nem se fadiga, certo? Se Deus não se cansa e nem se fadiga, aquele texto quando coloca e Ele descansou no sétimo dia, aquela palavra descanso lá, a intenção dela é falar que Deus parou para contemplar, um momento contemplativo de tudo que Ele havia feito e que Ele viu que era bom. Então quando você trabalha toda semana, quando Deus te abençoa, o dia que Deus te dá de descanso, mais do que um descanso, é para você parar e contemplar quão bom o Senhor foi com a tua vida nessa semana, o quão bom Deus foi com você todos os dias dessa semana. Mais do que um tempo de descanso, é um tempo de contemplação. E aí o Senhor vai concluir no versículo 14, diz assim: então te deleitarás no Senhor. Repete para o irmão que está do seu lado, já provoca ele mais uma vez, diz assim: você precisa ter prazer em Deus. Salmos 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só, Deus diz assim: então te deleitarás no Senhor. Aqui, e o Salmo 37,4, Deus diz: deleita-te pois no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vamos entender aqui que quando a pessoa numa correria maluca, ela nunca tem tempo para Deus, porque ela tem umas preocupações no seu coração, sonhos, objetivos que ela quer alcançar, e ela não pode parar de trabalhar, afinal surgiu uma hora extra especial no domingo. Então não há tempo para servir a Deus, porque ela está de olho naquele sonho, naquele projeto, e daí ela vê frustrada, porque ela trabalha e o resultado não chega. O Salmo 37,4, o Senhor diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. No tempo certo, no momento certo, Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar, Deus vai suprir você, Deus vai te dar na medida em que você precisa, e ainda mais, Aí Deus diz assim: e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. Pastor Luciano Subirá, ele diz assim:
Se você quer voar com as águias, ande com as águias. Se você quer ciscar como galinha, ande com as galinhas. Esse texto fala que o cristão é aquele que deve andar nos altos, ou seja, com uma visão elevada, com uma capacidade de discernimento elevado, com uma visão que é capaz de ver do alto as situações. Aí quando você olha em Abacuque, quando ele termina o livro no capítulo 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral não haja gado, e ele vai falando e vai falando. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele diz assim: porque Ele me faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Porque qual era a figura da corça? A corça só descia para o vale para beber água, e depois ela ia para o alto, para o monte. E é isso que Deus quer com você. Às vezes você está passando por um vale, irmão. Às vezes você está passando. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer saciar você com a água do céu. Mas o propósito de Deus é que seja saciado aqui e você suba lá no alto. Que você esteja, como diz esse texto: eu te farei cavalgar sobre os altos da terra. E aí ele continua falando: e te sustentarei com a herança de Jacó. Abra o texto comigo aí, por favor. Salmos, capítulo 81. Salmos 81, 13 ao 16. Deus vem falando do coração de Israel, de como eles andavam teimando para andar com Deus, seguindo os seus próprios caminhos, andando nos seus próprios caminhos. E Deus lança aqui, não sei se você já fez isso como mãe, como pai, em algum momento do serviço, dizer: ah, meu Deus do céu, eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais. Ah, meu Deus. E só faltou Deus fazer isso aqui, porque Deus no versículo 13 diz assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo me desse ouvidos. Ah, se o meu povo me escutasse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os seus inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Irmão, não dá para você viver de luta em luta. Você é chamado para viver de glória em glória, de vitória em vitória, andando de vitória, porque Deus diz: eu vou abater os inimigos, eu vou te tirar diante de ti aqueles que são contra ti, os teus adversários, e isso vai durar para sempre. Aí Deus diz no versículo 16: e eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. É isso que Deus quer para mim e para você. Fala para quem está lá: é isso que Deus quer para nós. Aleluia, irmão. Aleluia, porque é isso que Deus quer para nós. Deus quer nos saciar com o mel que verte da rocha, com o trigo mais fino. Quem aqui já comeu um pão seco de 2, 3 dias? Aí você tem que pegar. A minha mãe fazia pão de casa, porque pão francês era coisa de luxo um tempo atrás. Hoje não, moramos em cima da panificadora. Ontem aqui os pastores queriam tomar café lá em casa. Eu falei: pode ir, vai no primeiro andar, come o que quiser, depois passa o cartão. Ah, vamos tomar café na casa do pastor. Eu falei: pode ir, chegue no primeiro andar lá, eu tenho até um garçom que eu mandei servir vocês, fique à vontade. Mas minha mãe, ela fazia os pão, e o pão caseiro, você sabe, né? Ele é maciozinho no início. No final, dependendo de como você guarda, ele fica que se jogar em alguém, isso é um assassinato. E aquele pão, quando chegava um ponto, mas para não perder ele, a mãe cortava ele em fatia, né? Só faltava ter que pegar um serrote assim, mas cortava ele em fatia, e daí ela batia um ovo, dava um tombo nele assim para lá e para cá, e colocava para fritar. Além de amaciar, ele ainda ficava gostoso, mas era um pão de lá. Deus está dizendo assim: eu quero saciar você com um trigo mais fino, com o pão do dia, alimento diário, mel que verte da rocha,
e o trigo mais fino. Mas Deus está dizendo, se meu povo me escutasse. Está vendo como tinha uma condição? Se o povo escutasse, eles iam provar de tudo isso. Vitória. Não ia ter barreira que os segurasse, não ia ter inimigo que se levantasse, e ainda eles iam viver provando do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é o que Deus tem para mim e para você. O melhor dessa terra é o que Deus tem preparado para nós. Quando Jesus veio e diz lá em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, meus irmãos. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem preparado para nós, para mim e para você. Eu queria que você guardasse esse capítulo com muito carinho no teu coração. Porque mais do que falar de jejum, ele fala de um compromisso de Deus conosco, mas de um compromisso nosso com Ele, que Ele nos chama a ter. Porque ele trata do jejum, mas o tratar do jejum nesse capítulo está mais num jejum que Deus espera que nós façamos, que não é uma abstenção de comida, mas é um jejum do qual eu prefiro fazer o melhor para o próximo do que para mim, porque às vezes o jejum não é de coisas que nós deixamos de comer, são coisas que nós precisamos deixar de fazer por nós mesmos em prol dos próximos. Às vezes você faz um jejum de um recurso que você poderia sair passear e você investe na vida de alguém. Você pode se abster de algo que você diz, puxa, mas eu poderia fazer tanta coisa com isso, mas Deus te chama a você a abençoar alguém. E Deus está dizendo assim, antes de você parar de comer, hoje tem jejum de Coca-Cola, do Facebook, do WhatsApp, tem jejum de tanta coisa. Mas Deus diz, antes de você fazer um jejum de alimento, abster-se disso, se preocupe com o próximo. E aí agora essas promessas, elas se estendem, e Deus diz assim, além disso, eu tenho promessas quando você tem prazer em mim. E eu fico feliz, querido. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas dizendo assim, eu estou feliz com Deus. Eu tenho prazer no Senhor. Porque Deus tem promessas para nós. E se você for olhar, querido, não tem nenhuma promessa na palavra que não nos chame a um comprometimento. Quando Jesus lá em Mateus 11:28 diz assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos... Glória a Deus, olha que promessa maravilhosa. Aí Deus... O texto faz uma vírgula e diz assim, agora tomai o meu jugo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é uma promessa de alívio, simplesmente que a pessoa traz os seus problemas e vai embora. Deus diz agora, você deixou, quer aliviar o seu jugo, quer aliviar o seu fardo que te sobrecarrega, então agora tome o meu jugo, aprenda de mim, ande comigo. Deus chama a mim e a você para uma vida de intimidade com Ele, mais profunda com Ele, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé comigo, querido.